Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política, pois é. E dia 26 não são apenas as eleições autárquicas, como tem sido o apanágio destes últimos tempos. Aliás, se vocês forem ver, são apenas entrevistas a candidatos às autárquicas e, portanto, a postura aqui era de vem cá quem fizer a proposta para vir, portanto, não faço convites para ninguém fazer, portanto, isso deixa para outros projetos que vocês sabem, e portanto, hoje estamos aqui com a Maria João Guimarães, que é a jornalista do Público, que vocês poderão dizer, esse nome não nos é estranho. Pois não, não é estranho, aliás, eu partilhei no Instagram, nas stories, que ela já cá tinha estado para fazer o episódio número 27, na altura. Portanto, Maria, vê bem o quanto tempo voa. Maria, bem-vinda, uma vez mais. Obrigada. Esta já é a tua segunda participação aqui no Podcast Conversa. A primeira, o podcast ainda se chamava na altura Podcast À Conversa Com, e foi em 2017, portanto, primeiro ano do podcast. Portanto, lá está, fizemos uma leitura da época daquilo que seria o último mandato de Angela Merkel. Estamos aqui nesta eleição, acaba por ser uma eleição de despedida, não é? Portanto, acho, por aquilo que eu tenho estado a ler e ouvir, é um pouco o pânico da insegurança do que é que vem depois de Angela Merkel, não é? Portanto, o que é que vai acontecer, se a Alemanha vai se manter na mesma rota, se vai haver uma mudança. Portanto, por isso é que está aqui também Maria para nos ajudar a responder este tipo de perguntas, visto que a Maria também está neste momento na Alemanha. Portanto, se querem perceber um bocadinho melhor daquilo que é, como é o sistema alemão, os partidos e tudo mais, não vamos dissecar assim tanto, porque já fizemos isso no episódio 27, convido-vos então a irem para trás, episódio 27, eleições alemãs 2017. Maria, portanto, tivemos 3 mandatos de Angela Merkel e, portanto, a Europa andou muito tempo, evoluiu muito tempo, e eis que chegou a hora de dizermos adeus à Angela Merkel, do ponto de vista político, não é? Se bem que também tínhamos estado a ver nestes últimos 2 anos ali com aquele tremor nas pernas e tudo mais, não é? Portanto, que nos deixou todos assim um pouco preocupados, porque as imagens chegavam-nos. Qual é o sentimento que tens aí das ruas da Alemanha? O que é que as pessoas estão? Estão numa ansiedade de incerteza? Não há um candidato, ou existe algum candidato que vai manter exatamente o mesmo caminho e assim abdica da sua personalidade própria? Como é que estão as coisas por aí? Hum, eu não diria que o ambiente é de pânico. Há, de facto, os alemães são um bocadinho conservadores nas eleições e já tiveram vários chanceleres que governaram imenso tempo. A Angela Merkel, 16 anos, é um recorde. De facto, há uma certa tendência para gostar de alguma continuidade, de alguma estabilidade. A situação na Alemanha nos últimos anos tem sido bastante confortável, uma situação económica boa, com muito pouco desemprego, com crescimento económico, orçamentos sem dívida, etc. Portanto, isso são coisas que são muito valorizadas aqui. Por outro lado, também há quem se queixe que este governo de Merkel, agora o último em coligação, os últimos 2, ou seja, 3 dos 4 governos dela foram em coligação com os sociais-democratas, portanto uma grande coligação, que seria em Portugal uma coligação do Bloco Central, e há quem também se queixe que estes governos não tiveram uma visão para o país e não resolveram alguns problemas importantes. Há vários. O tema destas eleições está a ser o clima, uma questão bastante importante para muitos eleitores, especialmente mais jovens, que acusam os governos de não terem feito o suficiente para adaptar este país tão industrial a uma indústria menos poluente e que possa avançar para a neutralidade climática. Outra questão, por exemplo, parece menor, mas é a questão da digitalização. Eu ontem entrevistei o pai do MP3, que é alemão, mas é uma raridade e, de facto, a Alemanha tem muitos problemas com o digital, ainda é muito agarrado ao papel e aos fax, etc. E a indústria depois também se queixa de ser prejudicada por isso. Portanto, há aqui uma herança ambivalente destes governos muito ao centro,
que são vistos sim como um garante de estabilidade, uma estabilidade que foi muito agradável para os alemães durante bastante tempo. Por outro lado, há quem acuse que não houve uma visão e, portanto, há aqui vários problemas que ficaram por resolver, e que agora o próximo governo terá de resolver. Se vai resolver ou não é uma questão interessante, porque perguntavas se existe alguém que vai seguir o curso, etc. O que está a acontecer nesta campanha é que o ministro das Finanças de Merkel, Olaf Scholz, que é social-democrata, mas é o vice-chanceler, portanto a coligação, está a apresentar-se um bocadinho como o herdeiro dela. E, e conseguiu ter sucesso com isso. Está à frente nas sondagens, embora neste momento esteja com uma diferença entre 5 a 3 pontos percentuais, o que é muito pouco. Há muitos indecisos ainda e, portanto, esta corrida ainda está muito em aberto. Há várias variáveis que podem mudar tudo. O país vai ter pela primeira vez uma coligação com 3 partidos dos 4 que costumam integrar as coligações a nível nacional, porque a votação à partida não será suficiente para as coligações típicas de 2 partidos e, portanto, abre-se de facto aqui um cenário de bastante desconhecido. O que é que irá acontecer? Espera-se que haja negociações longas para uma coligação, etc. São cenários um bocadinho que nunca aconteceram, portanto está toda a gente aqui na expectativa de ver o que é que poderá sair daqui. Exato, e isso tinha sido uma das coisas que nós tínhamos falado justamente no outro episódio, que era a quantidade de coligações possíveis que se podiam fazer, e que todas elas tinham um nome. Obviamente já não me lembro delas todas, mas lembro-me da Jamaica, lembro-me do Exato. semáforo, portanto, tudo isto de acordo com aquilo que são as cores das composições das coligações, mas de facto é isso. A única certeza que nós temos é que não será um partido ou 2 partidos sozinhos a formarem governo. Eu não sei até que ponto haverá capacidade de, quando eu vi esta proposta, assustei-me um pouco, confesso, porque a líder dos Verdes vem com a proposta de criar o Ministério do Clima, sendo que este Ministério do Clima teria veto sobre as decisões dos outros ministérios. Bom, há imensas propostas agora em cima da mesa, obviamente os partidos estão a tentar... Sim, mas repara, isto é o poder absoluto de chantagem política, se quiseres, não é? Portanto, é basicamente vamos dizer, a bomba atómica do governo, dentro Sim, do governo, do eu Conselho de não vou Ministros. comentar a proposta, como Sim, é óbvio, mas o que eu acho é que é uma proposta feita em campanha eleitoral. Os Verdes estão neste momento em terceiro lugar nas sondagens, com valores entre 16% e 18%. A CDU está um pouco acima, entre 20% a 21%, a SPD está com cerca de 25%. Portanto, não me parece que haja um cenário em que os Verdes possam, para já, ser o primeiro partido. Todas as coligações que estão em cima da mesa envolveriam os Verdes, mas sempre como parceiro secundário do governo, como quiseres, e ainda com outro partido que são os liberais, que parece-me que nunca aceitariam uma medida dessas para entrar numa coligação. exato. Como vai preciso. Aliás, o que é interessante agora é que mais provável é que tanto os Verdes como os liberais, partidos que estão em campos bastante diferentes do espectro político, entrem no governo. A grande diferença parece ser do partido que vai liderar o governo, e depois isso então indicará mais a direção do conjunto. Portanto, penso que essa proposta é uma proposta feita em campanha eleitoral, não me parece que pode ser depois usada nas negociações, mas não me parece que vá ser aceito por nenhum dos outros parceiros da coligação. Sim, mas lá está, aqui depois temos que fazer aqui o prato da balança, não é? Eu também não quero centralizar aqui nesta proposta, mas haverá muito eleitorado que também vai votar nos Verdes por conta de quererem ter um Ministério para o clima. Lá está, por conta desse eleitorado. Aliás, nós não podemos esquecer-nos de que foi há 2 anos, 3 anos que houve aquela grande cimeira em Hamburgo, porque Hamburgo era
era Hamburgo ou era Dresden, já não me lembro qual é que era a cidade, que era das mais poluídas da Alemanha, tinha sido a mais industrial e, portanto, foi uma coisa simbólica de fazer uma reunião climática ali, ao nível dos governos, para se lançar rotas para o futuro mais verde. Verde, ecológico. Portanto, vai ser, portanto, este ministro da Angela Merkel será aquilo que é o sonho irrealizado de Martin Schulz. Ou seja, Não, a tentativa de pôr o SPD no poder. No poder como líder, não como coligação. pois, sim, de certo modo, sim, quer dizer, é evidente que o Martin Schulz concorreu para ganhar, o que não conseguiu, teve um entusiasmo muito grande no início das sondagens e depois não conseguiu mantê-lo. Pronto, estamos numa altura em que o sonho de um partido que já foi um partido de governos com votações muito, muito substanciais, de repente ter 25%, enfim, dizer que é um sonho, não sei, é uma situação muito melhor do que os 15% que vinha a ter nos últimos anos. Também já tinha descido aos 10% nas sondagens, mas acho que isso foi durante as alturas de mais divergências internas. Mas de facto o Scholz apareceu aqui como um ministro capaz, como as mãos seguras, não é? A garantia da estabilidade, como me dizia alguém outro dia, alguém que possa dar aos alemães a garantia de que podem dormir bem à noite. E isso é muito importante e pode até levar a que receba votos de eleitores que normalmente votariam nos democratas cristãos, mas que não estão assim tão contentes com o seu candidato. Armin Laschet não é um candidato muito forte e, portanto, tem tido algumas dificuldades e isso pode levar a votos no Olaf Scholz. Em relação aos verdes, de facto, eles vão ter uma votação muito, muito maior do que nas últimas eleições legislativas. Eles nas últimas eleições legislativas, às vezes as pessoas esquecem se foram o último partido, eles neste momento têm o menor grupo parlamentar no Parlamento cessante e, portanto, de facto vão ter uma subida enorme, só que como quando apresentaram a sua candidata, Annalena Baerbock, se criou nas sondagens, de repente eles ficaram em primeiro durante uma pequena janela de tempo, e depois começaram a descer, criou-se aqui uma expectativa enorme para os verdes que, apesar do clima, como disseste, ser o tema das eleições, apesar de ser muito importante, não se está a traduzir numa votação massiva nos verdes. Aumentam imenso, claro que sim, vai ser parte da história destas eleições, vai ser o seu aumento, mas não aquele aumento de poderem sequer sonhar em chegar a primeiro como chegaram a sonhar quando apresentaram a sua candidata à chanceler. Exato, porque às vezes estes partidos, de uma forma geral, o movimento, esgotam-se muito naquilo que são as propostas, ou seja, fora do clima, acabam por não ter outras propostas aliciantes e, portanto, o eleitorado, vamos chamar assim, um pouco mais conservador ou um pouco mais político, daquilo que é político do ponto de vista de ser aquelas bases da política, o emprego, o salário mínimo, desenvolvimento tecnológico, as contas certas, coisas assim do género, se calhar podem não sentir-se tão apaixonados por estes verdes. Não, no caso dos verdes é precisamente o contrário. A Annalena Baerbock tem falado imenso da necessidade de igualdade, da necessidade de rendimento básico para as crianças, na necessidade de melhorar o apoio aos desempregados que estão desempregados há muito tempo. Tem, em todas as intervenções, sublinha que era um salário mínimo de pelo menos 12 euros por hora, como quer também Olaf Scholz, aliás, no último debate entre os três candidatos, a concordância entre eles foi enorme e os verdes, de facto, saíram completamente desse papel de partido senão nem conseguiriam ter esta votação, saíram completamente, esta votação, estes valores nas sondagens, vamos ver qual é que será a votação. Mas não, mudaram e estão completamente virados para fazer, aliás, mesmo quando falam da questão do clima, sublinham muito que as alterações climáticas e os seus efeitos vão aumentar as desigualdades e, portanto, têm sublinhado muito a necessidade de medidas para contrariar as desigualdades sociais. Outra questão vai ser
obviamente que importante no que toca a isto, porque lá está, vai influenciar aquilo que são as sondagens, porque uma coisa é alguém ligar para alguém e essa pessoa diz que vai votar e depois naquele dia não vai votar. Que é, a Alemanha mantém-se com as restrições, aliás, chegou-nos aqui a notícia também daquele jovem que foi morto na bomba de gasolina por causa de uma pessoa que não queria estar a usar a máscara dentro do local. Já houve, durante este período, houve alguma eleição, durante este período da pandemia, houve alguma eleição na Alemanha, ou não? E, portanto, como é que, se achas que a questão da pandemia vai fazer com que algumas pessoas queiram ficar em casa, mesmo havendo toda esta questão do álcool, das máscaras e tudo mais? Bom, já houve eleições em Estados Federados, mas de Estados. qualquer maneira o voto postal foi alargado. Aliás, há semanas que se pode votar, a maior parte das pessoas já terão votado, aliás, portanto penso que isso não terá qualquer influência aliás, espera-se uma participação até bastante alta nestas eleições por causa da facilidade do voto postal. O caso que referiste do jovem morto na bomba de gasolina é de facto uma questão que provocou aqui uma grande comoção e que levou também muitas pessoas a questionarem qual é o papel aqui de pessoas extremistas que fazem parte de movimentos radicais e que estão com uma atitude muito violenta em relação às restrições e às medidas em relação à Covid-19. Portanto, levou aqui a um certo debate e uma certa, não vou dizer introspeção, mas sim, mas entrou na campanha e há uma grande preocupação que isto possa significar aqui uma radicalização e uma propensão para usar a violência deste movimento, e que é muito preocupante. Pedro, nós tínhamos falado na altura, em 2007, que, enfim, vamos dizer, os neonazis, por assim dizer, estavam por aí e tudo mais. Em que situação é que eles estão neste momento? Temos que distinguir entre neonazis e AfD. Os neonazis são movimentos violentos, completamente contra o sistema democrático, que querem acabar por derrubar o sistema democrático e instaurar o seu próprio sistema político. Portanto, isso é uma coisa, eles têm uma representação num político, o NPD, mas num partido político, desculpa, o NPD, forte em alguns estados do antigo leste, da antiga Alemanha de leste, mas não é disso que estamos a falar. A AfD é um partido radical que tem, ainda agora um analista político dizia, é semi-leal à democracia. São partidos que têm um entendimento instrumental da democracia, não estão totalmente à margem, usam as instituições democráticas para o que lhes interessa. Daí é que também os serviços de informação interna estejam sempre aqui num debate sobre se vigiam este partido nacionalista, obviamente, radical, ou não. Eles estão sempre aqui na corda bamba e fazem, isto é um jogo que faz parte da sua estratégia, estão sempre aqui numa linha muito ténue entre o que é aceitável democraticamente e o que não é, e tentam manter-se, apesar de tudo, dentro do que é aceitável, apesar de criarem os seus casos. O partido perdeu alguma força, penso que muito também na presença mediática, ajudou também, penso eu, alguma decisão dos meios de comunicação social terem alguma diferença na maneira como cobrem o partido, e por outro lado aqueles temas que lhes são mais caros, como os refugiados, a imigração, etc., não estão a ter grande importância na campanha este ano. A votação da AfD mantém-se, eles nas últimas eleições tiveram 12 ponto qualquer coisa, nestas eleições as sondagens dão-nos 11%. Eles radicalizaram-se um pouco, apesar disto que eu estou a dizer de serem similares ao sistema, e aproveitaram de facto a pandemia para questionar as medidas do governo, questionar porque é que o Parlamento não teve um papel mais importante na discussão, etc. E instigaram alguma oposição às medidas, acho que se pode dizer isso. A sua força, ou seja, não tem uma diferença assim tão grande, deverão descer um bocadinho. O que se espera é que, quer dizer, seja um eleitorado que já não vai mudar muito, é um eleitorado que terá dificuldade em passar para outros partidos,
Muitos não tinham votado antes, quando votaram na AfD pela primeira vez em 2017. O que vai mudar, sobretudo, é a paisagem política à volta deles. Enquanto nas últimas eleições conseguiram ser a terceira força, nestas eleições o Partido Liberal Democrata e os Verdes, que estavam abaixo da AfD, vão conseguir resultados melhores, provavelmente. Portanto, acabam por relegar, apesar dela ter mais ou menos a mesma votação, ou uma diferença muito pouca, acabam por relegá-la para um papel mais secundário, por assim dizer. Pois lá está. Enfim, nós se olharmos para 2017 e 2021, são anos totalmente diferentes, não é? Portanto, Exato. no sentido de que este ano não nos apareceu assim nenhuma grande vaga de sírios ou o que quer que seja chegar às portas da Europa, não é? Portanto, ou pelo menos as notícias não nos falam muito disso. Ao passo que 2017 estávamos com a Síria nas mãos, não é? Portanto, a nível do conflito e, portanto, esse tipo de partidos que são muito nucleares e que estão ali agarrados a uma questão muito própria, uma causa muito própria, se não têm estes casos, acabam por não ter expressão, porque vivem à conta destas polémicas para espalhar alimentam-se do medo, não é? Portanto, e se não existir medo, se não houver ameaça, eles também acabam por não ter conteúdo, acaba por ser um pouco assim. Sim, mas quer dizer, neste caso eles conseguiram chegar ali a um eleitorado muito descontente que não vai desmobilizar, não é? Eles continuam a ter, lá está, a percentagem não muda muito. O que acontece é que há sempre pessoas descontentes. Neste caso... Mas a questão de ser uma coisa, porque aqui temos outra questão que é, eles podem ter 12%, mas se calhar os 12% não se materializam em 12% do Parlamento. No sentido de podem eleger num Estados, podem não eleger noutros. não, E depois a fasquia a dos representação 5. parlamentar deles não vai mudar assim tanto. O sistema, apesar de tudo, é proporcional. Uhum. E eles têm representação em todos os parlamentos de todos os Estados federados, portanto o que aconteceu foi, quando entraram no sistema, a partir do momento em que conseguiram entrar nos parlamentos de todos os Estados federados e no Parlamento Nacional, já começa a ser muito difícil sair. Não é impossível, mas apesar de terem começado precisamente a partir da altura em que a Alemanha recebeu muitos refugiados sírios a partir de 2015, o eleitorado não desmobilizou, eventualmente por descontentamentos vários, por medo que se mantém, o medo não precisa de ser só da imigração, e nesta altura o partido tem explorado muito a insatisfação com as medidas de controle da pandemia e portanto... Para irmos terminando, falta aqui falar do Die Linke, portanto, a esquerda. Uhum. Podemos Sim, pôr no mesmo espectro o Die Linke, de resto está sempre na festa do Avante. Pois não... O partido é um partido que está neste momento em 6% nas sondagens, muito perto dos 5% que são necessários para entrar no Parlamento. Portanto, há quem diga que há uma possibilidade de não conseguirem sequer entrar no Parlamento. Vamos ver. O partido também tem sido usado aqui como uma potencial terceira força para uma coligação de Olaf Scholz, a coligação vermelho-vermelho-verde, entre SPD, Die Linke e Verdes. É uma possibilidade que a maior parte das pessoas pensa que está apenas a ser usada como possibilidade teórica por Scholz para, se tiver que negociar com os liberais, não ficar totalmente na mão deles por ter uma alternativa, e que, enfim, será pouco possível. Há também quem ponha uma hipótese ainda mais distante de, se Die Linke não conseguir os 5%, a aritmética muda e podia ser que o SPD conseguisse uma coligação só com os verdes. Portanto, é um cenário completamente minoritário, mas que há analistas que dizem que pode acontecer. Mas o papel deles então nestas eleições está de facto muito menor do que foi nas últimas, e as sondagens dão-nos
um valor muito baixo. O que é que achas que contribuiu para isso? Porque eles não fizeram parte da coligação, não é? Portanto, não há aquela Não, maldição de a parte Merkel. da coligação nunca a nível nacional, é um partido, por exemplo, com quem a CDU não admite qualquer coligação. Sim, mas pronto, lá está. Nós na altura, em 2007, tínhamos falado daquela maldição de Merkel, não é? Portanto, quem se coliga com a Merkel fica castigado nas próximas eleições. Portanto, o que é que aconteceu Para o SPD não ser castigado desta vez. também para o SPD não ser castigado desta vez? O SPD não está a ser castigado desta vez porque um bocadinho o bónus que recebe quem está no governo para ser reeleito, desta vez não se aplica porque Merkel não volta a concorrer e, portanto, Scholz é a cara do governo, é a cara da competência do governo e, portanto, para quem quer a continuidade, é ele o candidato natural. Uhum. E o Die Linke, porquê que achas que o Die Linke baixou assim a votação? Não sei, pode ter sido por alguns votos terem ido para... Não sei, talvez... Não vou especular, não sei. Na boa, estava só, enfim, às vezes nós conseguimos perceber porque é que o CDS desaparece, porque é que o PCP desaparece, pronto, era só nesse sentido. Podia haver algum caso, alguma coisa qualquer relacionada? Não, que tiveram que escolher uma nova liderança, enfim, estão num processo talvez de alguma... Reestruturação? Não sei. Hum. Neste momento não estão mesmo a ter um papel de relevância. Muito bem. É assim, eu da minha parte não tenho mais nenhuma pergunta para te colocar. Não sei se queres dar algum ênfase final a algum tópico que não tínhamos aqui falado. Não, penso que falámos de tudo. Agora é só mesmo esperar pela noite de 26, não é? Exato. Portanto, vamos estar aqui de holofotes montados. Maltinha, dizer já que dia 26 vou estar em 24 horas online, em direto, no canal do YouTube do Polititank, portanto, o think tank de política nacional e internacional. Portanto, vamos estar lá 24 horas e vamos estar desde as 8 da manhã de domingo até às 8 da manhã de segunda-feira. E, portanto, obviamente que a noite de domingo vai ser uma noite longa, porque vamos ter autárquicas, mas também vamos dar assim um olhinho para as eleições na Alemanha. Maria, foi um gosto ter estado contigo uma vez mais, portanto, desejo continuação do bom trabalho aí na Alemanha. E depois, pronto, espero ver-te no Politank para analisarmos um hipotético ou um certo governo que sair das eleições. Ok, obrigada. Até lá. Até lá, obrigado Maria. E, portanto, já sabes, como eu costumo dizer, tu sabes então mais de cor. Até lá tem boas conversas e já agora, dia 26, vota. Um abraço.